Rádio Gaúcha, eleições 2018. Parceria Guaibacar. Você precisa? A Guaibacar agiliza. Nós, nesses dias, estamos entrevistando os candidatos à presidência da República no espaço de 20 minutos aqui no Gaúcha Atualidade. E hoje nós estamos recebendo o candidato Ciro Gomes do PDT. Candidato, bom dia, obrigado pela presença aqui no Atualidade. Bom dia, Daniel, um abraço a você, a toda a gente querida do Brasil que luta e trabalha no nosso querido Rio Grande do Sul. Candidato, eu quero começar falando sobre o clima da campanha eleitoral, a menos de 2 semanas da eleição. Não só os militantes, mas também nós estamos vendo os candidatos subindo bastante o tom das declarações nesses dias. Nas pesquisas, candidato, o senhor aparece em terceiro, atrás de Bolsonaro e Haddad. Qual é a sua estratégia para esses últimos dias? Muda alguma coisa que o senhor já fez até agora? Não, o que eu tenho pedido ao povo brasileiro é que, e nosso povo é maduro já cada vez mais em matéria de manipulações, é que nós não devemos transferir nossa decisão, que essa é talvez a mais importante eleição da história moderna do Brasil. Nosso país está numa situação crítica e nós não podemos transferir nossa decisão para institutos de pesquisa. Eu brinco dizendo que num país em que até deputado se compra, é bom que a gente tenha precaução também de não imaginar que os institutos de pesquisa estão propriamente protegidos dessa generalizada corrupção que infelizmente infesta a vida nacional brasileira. O senhor não está questionando as pesquisas? Não faço questão nenhuma de duvidar de pesquisa. Eu sempre comentei pesquisa com essa mesma característica. Nós não devemos entregar os institutos de pesquisa porque eles são frágeis, eles podem errar, ou num país, volto a dizer, que até deputado se compra, é bem razoável que a gente tenha a precaução de não confiar também, não é, tão cegamente em institutos de pesquisa. E o que eles, na verdade, revelam, se nós tivermos a experiência que eu tenho, é que há uma brutal movimentação entre os eleitores brasileiros. A população está machucada por um desemprego recorde, por uma informalidade que hoje empurra para viver de bico 32 milhões de brasileiros, 63 milhões de brasileiros estão com o nome no SPC, 63.880 homicídios aconteceram nos últimos 12 meses no país, e tudo isso vai ter que ser decidido agora. O voto vale muito, a única coisa que está na nossa mão para poder mudar essa situação é essa. E eu estou lutando obstinadamente para mostrar que tem o melhor projeto. Candidato, aqui houve muita repercussão no Rio Grande do Sul por uma fala sua em que o senhor disse que o Sul tinha uma tendência nazista. O que o senhor quis dizer com isso? Isso é mentira, né? Quem está falando é Rosane? Sim, é a Rosane, candidato. Isso é mentira. Toda véspera de eleição se inventa essas coisas. O que eu disse, só espelhando as tais pesquisas, é que a votação do nazismo hoje é muito maior para o Sul do Brasil. Por quê? Porque quando a gente olha as preferências para o Bolsonaro, ele está em longe terceiro lugar no Nordeste, e está em São Paulo em primeiro lugar. Essa é a minha preocupação. Sim, mas quando o senhor diz isso, o senhor fala que o candidato é nazista, ou que os eleitores têm uma tendência nazista. Veja bem. Foi o senhor que usou a palavra nazismo? Não, eu uso nazismo porque o Bolsonaro é nazista. O discurso dele, do general Mourão, são nazistas. Quem discrimina pessoas pelo gênero, quem discrimina pessoas pela cor da pele, quem discrimina pessoas por orientação sexual, isso tudo é a premissa do nazismo. Quem quer resolver problema de violência urbana armando a população, isso tudo é o discurso nazista que foi uma responsável pelo maior flagelo da humanidade. E foi por muita vassalagem de muita gente que contemporizou e não denunciar o Hitler na sua origem que nós caímos nesse grande flagelo. E eu vou denunciar com todas as forças do meu coração para que o Brasil não caia nesse poço sem fundo. Carolina. Rosane? Não, completando a resposta. Por favor, pode concluir, candidato, por favor. O general Mourão, que é o vice dele, disse que as famílias que são chefiadas por mulheres, avós e mães, são uma usina de desajustados que promovem a produção de quadros para o narcotráfico. Se isso não for nazismo, eu não sei mais o que é. Pois então, candidato, caso o senhor consiga passar para o segundo turno e seu adversário for Jair Bolsonaro, esse candidato que o senhor está criticando, o senhor está disposto a fazer acordo com partidos do Centrão, por exemplo, para enfrentar esse candidato no segundo turno? O senhor não vai fazer acordos? Qual é a sua estratégia, caso vá para o segundo turno? Não vou fazer acordo nenhum, porque não é necessário que se faça acordo. Nós precisamos, nesse momento, encerrar essa luta odienta que o PT e a direita brasileira impuseram ao nosso país.
Por isso que eu estou tentando juntar todo mundo de boa fé, equilibrado, que tenha compromisso com a democracia, com o trabalho, com a decência, com a tolerância, com a diferença, para que a gente proteja o Brasil desse enfrentamento odiento que está rachando a nossa nação. Pois essa é a grande questão, candidato, para quem vencer as eleições deste ano à presidência da República, é conseguir pacificar os ânimos depois das eleições. Tudo indica que nós vamos sair dessa eleição ainda com um país polarizado, ainda com um país rachado. Se o senhor for eleito presidência da República... Já vou encerrar. Se o senhor for eleito presidente da República, como será a sua relação com o Congresso Nacional e como o senhor vai trabalhar para tentar pacificar esses ânimos? Eu sou o mais experiente dos candidatos, o que tem a vida pública mais extensa, fui governador, fui prefeito, tenho um diálogo com a esquerda, fui ministro do Lula, tenho um diálogo com a direita, ajudei a fazer o Plano Real, conheço todos os quadros da vida nacional brasileira, fui colega do presidente da Câmara, no deputado Rodrigo Maia, fui colega do Ciro Nogueira, presidente do PP, fui colega do ACM Neto, que é presidente do DEM. Todos eles são pessoas com quem eu tenho um diálogo e sei bastante bem como fazer para desarmar essa bomba de enfrentamento que há no Brasil. Candidato, deixa eu puxar um pouquinho a nossa discussão aqui para o Rio Grande do Sul. Nós sabemos, o senhor já esteve aqui conosco, inclusive na Sabatina Gaúcha ZH, conhece bem a realidade do Estado. O Rio Grande do Sul, como vários outros estados, vive um problema sério de finanças. Qual é a estratégia, qual é o plano que o senhor tem para resolver a crise dos estados? E aí, falando especificamente do Rio Grande do Sul, objetivamente, as finanças dos estados, como é que a União vai poder ajudar os estados? Primeiro, saber que não há a menor chance do Rio Grande do Sul sair dessa gravíssima crise sem um apoio forte central do governo federal. Isso é hoje a pior situação do país, é a do Rio Grande do Sul, logo em seguida Rio de Janeiro e Minas Gerais. E para cada um desses três estados eu já tenho um projeto específico. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos 3 providências práticas para tomar. A primeira, a gente chama de swap. Basicamente é uma reestruturação da dívida do Rio Grande do Sul, que transfere para a União algo ao redor de 11% a 13% da sua receita corrente líquida. Isso daí tem que ser reestruturado naquilo que os economistas chamam de swap cambial. Basicamente é rolar essa dívida, botar o vencido pelos próximos 4 anos para a frente e fazer com que esse dinheiro economizado venha para resolver as grandes questões estruturais do Rio Grande do Sul. O segundo grande problema é que o Rio Grande do Sul é vítima de um calote feita pelo PSDB. Infelizmente, pouca gente lembra disso no Rio Grande do Sul e as pessoas acabam votando nos seus próprios algozes. Essa é a tragédia política que o Brasil está vivenciando hoje. Trata-se da Lei Candir. O Rio Grande do Sul, no passado especialmente, mas ainda hoje, ainda é muito importante, a receita tributária que o Rio Grande do Sul recebia dos produtos da agropastoril, do agronegócio, da pecuária de grande, médio e pequeno porte. Pois bem, com a Lei Candir, esses impostos foram retirados e o compromisso da União de indenizar isso. Essa indenização nunca foi devidamente paga. E isso nos traz para a terceira grande questão, que é o problema previdenciário do Rio Grande do Sul. É o primeiro estado do Brasil em que o gasto com inativos já passou o gasto com a atividade. E isso vai piorar. Isso deriva de uma tradição. O Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais expandiu o serviço público de educação no passado. E agora é o estado que tem mais aposentados do que gente na atividade. Só para ter uma ideia, quando eu fui colega do Alceu Colares, a brigada militar do Rio Grande do Sul, de lá para cá, tem metade dos homens que tinha. Só para você ter uma ideia, enquanto o crime explodiu nas grandes cidades, a brigada tem metade das pessoas e hoje o aposentado. Então essa indenização da Lei Candir tem que vir para ajudar a lastrear um fundo previdenciário para ajudar o Rio Grande do Sul a atenuar essa despesa. Candidato, eu tenho cobrado muito dos candidatos a falta de propostas para uma área essencial que é a educação. Nós temos os piores índices no Brasil, o Rio Grande do Sul particularmente está muito mal nisso e pouco se fala em educação nesse momento em que os candidatos estão tentando, alguns deles tentando pedir um cheque em branco para o eleitor brasileiro. O senhor, se eleito, o que fará para que a educação dê o salto de qualidade que o Brasil está necessitando? Vai desculpar, Rosane, mas o candidato que mais fala em educação nessas eleições sou eu, por uma simples circunstância. O Ceará tem 82 das 100 melhores escolas de ensino fundamental do Brasil. Agora, como replicar isso para o Brasil?
É simples. Nós lá fizemos uma revolução, do ponto de vista da gestão das escolas, trocamos o tipo de educação que se dá do decoreba, que não retém ninguém, por uma escola que é atraente, que ensina o menino a pensar. Introduzimos um conceito de ensino em tempo integral profissionalizante, uma de cada 3 escolas do nível médio já ensino técnico profissionalizante, em tempo integral. O aluno sai no 3º ano do 2º grau com um estágio remunerado nas empresas pago pelo governo, e tudo isso se faz valorizando o magistério, fazendo um outro padrão de educação, fazendo a avaliação dos alunos ser individualizada, acompanhando a idade e a alfabetização na idade certa. Enfim, é um conjunto de programas que estão no meu site, cirogomes.com.br, e é a grande proposta que eu trago para essa eleição, com a evidência de que é possível fazer, porque nós já estamos fazendo num dos estados mais pobres do Brasil. Candidato, o senhor acabou de falar da questão da Previdência no Rio Grande do Sul, e esse também é um problema do país inteiro. Eu queria saber do senhor, caso eleito, o senhor vai encaminhar ao Congresso Nacional, ainda nos primeiros meses, uma proposta de reforma da Previdência, e essa proposta terá idade mínima ou não? Qual é a sua proposta para uma reforma da Previdência no país? A gente precisa ajudar o povo a entender o que está em discussão. Essa Previdência que o Brasil tem não é possível de ser reformada. É como se a gente quisesse botar um remendo numa calça que está desmanchando. O ponto não gruda. Na hora que você apertar, a coisa cai. Por quê? Porque o Brasil, junto com a Venezuela e com a Argentina, são os únicos 3 países da América Latina que praticam o sistema de repartição, que basicamente é o trabalhador jovem financia o trabalhador que já se aposentou. Isso só funciona em sociedades onde há a maioria gigante de jovens. E o Brasil é uma sociedade que está envelhecendo a sua média. E também é um sistema que só funciona onde o ambiente de trabalho é muito formalizado. E eu estava dizendo que o Brasil tem 13 milhões e 700 mil desempregados e 32 milhões e 200 mil brasileiros empurrados para a informalidade, sem nenhuma proteção previdenciária e também sem poder contribuir para a Previdência. Portanto, nós precisamos mudar o sistema. O sistema que eu estou propondo é um sistema de capitalização, em que cada trabalhador poupa para si mesmo no futuro, o que é garantia de que com a transição você não tem mais déficit, porque cada trabalhador poupando para si mesmo, uma parte obrigatória, que são as contribuições legais, até o teto. E acima do teto, quem quiser contribuir para ter uma aposentadoria maior, contribui voluntariamente para a sua própria conta, numa conta de capitalização. Candidato, nós temos ainda 8 minutos de entrevista e na medida em que nós estamos falando aqui, tem milhares de pessoas nos ouvindo, trafegando por estradas muito ruins. BRs esburacadas, não duplicadas, sem acostamento. Enfim, a malha rodoviária do Rio Grande do Sul, comparada a outros estados, ela é vexatória, ela é horrível. Qual é o seu plano para melhorar as rodovias do Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Sul? Duplicação, concessão, qual é a sua ideia? Daniel, o Brasil, só para manter a infraestrutura que temos, precisa investir algo ao redor de 3% do PIB, o que corresponde aí a uns 200 bilhões de reais por ano. E nós estamos investindo em tudo, não só em estrada, mas em tudo, menos de 1%. Portanto, a grande tarefa aqui é consertar a conta pública, restaurar a condição de financiamento empresarial, porque a infraestrutura demanda um perfil de crédito que o Brasil não tem mais. E isso é preciso estar todo também planejado, e é o caminho por onde o Brasil pode, inclusive, pensar em não só ganhar competição internacional, porque não faz muito sentido hoje, por exemplo, o anel que circula Rio Grande está lá colapsado. Aliás, a cidade do Rio Grande está colapsada pelo desastre do desgoverno que nós estamos vivenciando e a revolta do povo caindo num incompetente que nunca administrou nem sequer uma pequena venda. Portanto, se a gente quer falar sério, né, também em infraestrutura, em educação, a gente precisa botar a mão na cabeça e entender que é o nosso voto que vai resolver esse problema. Mas passa por parcerias público-privadas, concessões, o senhor tem isso na cabeça? Claro. Agora veja, a BR-116 começa lá no Ceará e termina lá no Rio Grande. E a BR-116, ela vira a rodovia Presidente Dutra entre Rio e São Paulo, onde está o maior fluxo de tráfego do Brasil. Que lá é muito boa, aqui é muito ruim. Pois é, e aí entregaram para a iniciativa privada o filé. E aí na ponta, quando chega no Rio Grande, onde o fluxo cai, é iniciativa pública. Entregaram a Dutra, quer dizer, a BR-116 entre São Paulo e Curitiba, que é a Res Bittencourt, para a iniciativa privada, onde é rentável o pedágio. E deixaram o Cabrobró
né, governador Valadares, lá em cima, entre Pernambuco e Minas Gerais, também completamente abandonado e sem financiamento. Esse é o tipo de privatização brasileira, entrega o filé para as empresas e deixa o osso nas costas do nosso povo. Candidato, o senhor no início dessa entrevista fez uma crítica à proposta de armamento da população. Hoje a segurança pública é tida como um dos maiores problemas de norte a sul do Brasil. Qual é a sua proposta objetiva para o caso de ser eleito para melhorar a segurança dos brasileiros? Vamos raciocinar juntos. O Bolsonaro foi treinado na melhor academia da América Latina, uma das melhores academias militares do mundo, aprendeu a atirar de canhão, aprendeu a atirar de metralhadora, de fuzil. Quando saiu do exército, comprou uma pistola Glock, que é 5, 7, 8 mil reais, e estava no Rio de Janeiro andando com ela, foi assaltado e entregou a pistola para o bandido. Se um camarada que é extremamente treinado entrega a pistola para o bandido, por quê? Porque o bandido tem um efeito surpresa. Será que nós vamos agora dentro de um ônibus de Porto Alegre, né, vindo aí de Novo Hamburgo, vai estar dentro de um ônibus, famílias, trabalhadores, e aí 2, 3, 4 pessoas que têm 3 mil, 5 mil reais para comprar uma arma, vai começar um tiroteio dentro do ônibus? Será que isso é a solução para um país como o nosso? Isso é uma indignidade, é uma estupidez, explorando o medo que o nosso povo tem, e a gente precisa ter um pouquinho de responsabilidade com isso. Eu até entendo um fazendeiro lá na metade sul do Rio Grande do Sul, de Santana do Livramento, lá na região das Missões, que ele lá numa fazenda isolada tem uma arma em casa, isso já é permitido. É mentira que a lei brasileira proíbe que um fazendeiro possa ter uma arma. E isso é simplesmente o que nós estamos fazendo no Brasil. A proposta para a segurança é assumir o Estado a sua tarefa. E não é com aparato. Hoje o grande problema brasileiro que está infestando Fortaleza, infestando todo canto, são as facções criminosas que dominam o narcotráfico no Brasil, disputam território matando garotos e comandam isso de dentro dos presídios de São Paulo do Rio de Janeiro com a conivência das autoridades. Isso é o que nós temos que ter clareza, pegar a cabeça desse crime organizado, segregar, levar para presídios federais, cuja as vagas, metade dos presídios federais estão desocupadas. Candidato, lhe perguntei a respeito da reforma da Previdência, eu queria ir adiante com relação às reformas. Saber do senhor, o senhor já se manifestou a respeito da reforma trabalhista, mas que rumo terão as regras trabalhistas no Brasil, caso o senhor seja eleito, e também a reforma tributária, porque há pouco tempo se falou na volta da CPMF. Há pouco tempo se falou, não, há pouco tempo Bolsonaro... O candidato Bolsonaro, o economista do candidato Bolsonaro falou na volta da CPMF. Então vamos ajudar o povo a saber disso, porque enquanto o Bolsonaro fala frases para todo mundo ouvir, na economia o candidato dele está propondo destruir a economia brasileira, entregando a Petrobras aos estrangeiros, entregando o Banco do Brasil aos estrangeiros e recriando a CPMF só para pobre. Está propondo unificar as alíquotas do imposto de renda, aumentando pesadamente o imposto de renda para a classe média e para os pobres e diminuindo dos ricos. Isso é que é o fascismo, exatamente a linha do fascismo em que o candidato excita as multidões com frase feita e prepara uma economia política para liquidar o país e entregar o país ao interesse estrangeiro. Isso é que está em debate hoje no Brasil e é isso que eu estou levantando a minha voz contra. Não é? Agora, a reforma tributária no Brasil tem que fazer no caminho oposto. Nós temos que diminuir as incidências tributárias sobre a população mais pobre, que hoje, quando faz uma ligação de celular ou liga a energia em casa, paga 40% de imposto sem nem ter direito de saber para adquirir a cidadania. Enquanto isso, as grandes heranças acima de 2 milhões de reais não pagam nada. Um grande banco no Brasil distribuiu lucros e dividendos de 9 bilhões de reais há um ano atrás, não pagou nem. E aqui está a resposta para sanear as contas públicas. Tá, nós temos mais 1 minuto e meio. O candidato Rosângela Oliveira vai fazer a última pergunta para o senhor. Candidato, eu queria saber sua proposta para o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e hoje está sucateado. Há muita dificuldade, principalmente de acesso da população. Meteram uma emenda na Constituição, chamada 95, proibindo a expansão do investimento em educação, saúde e segurança por 20 anos. E, de novo, o Bolsonaro tem compromisso com isso. Quem prometer que vai melhorar a saúde e não revogar essa emenda 95 está mentindo, pura e simplesmente. Portanto, é preciso revogar, resolver a equação do subfinanciamento e introduzir um sistema de avaliação e controle. Eu proponho criar um fundo e esse fundo será disponibilizado para premiar todos os postos de saúde que atingirem metas pré-estabelecidas de desempenho. Mortalidade materno-infantil, prevenção da diabetes, prevenção da hipertensão e satisfação do cliente. O cliente protegido pelo anonimato vai dizer se foi bem atendido no posto e se esse posto atingir um score de avaliação boa,
nós vamos dar R$100 mil para cada posto por ano, que equivale até 15º salário para os profissionais. Candidato Ciro Gomes, olha, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã com a Rádio Gaúcha. Boa campanha para o senhor. O senhor está onde hoje? Eu agora estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tá certo. Precisei parar um minutinho para pensar, porque tive ontem na Bahia, Pernambuco, Piauí e Maranhão. Tá certo. Um forte abraço a gente gaúcha. Muito obrigado, vamos candidato. Proteger aí da fofoca, da boataria, que Deus nos abençoe para achar o caminho para essa grande nação. Muito obrigado e boa campanha para o senhor. Obrigado.